Olá, alunos! Hoje falaremos sobre campo elétrico e corrente elétrica. Sejam todos bem-vindos, eu sou o professor João Vitor. Então, força elétrica. Para entendermos bem o que é o campo elétrico, nós precisamos retomar o conceito de força elétrica. Lembre-se que corpos com cargas de sinais diferentes se atraem e de sinais iguais se repelem. Aqui do lado, cargas positivas se repelem, cargas negativas se repelem, mas uma carga positiva com a carga negativa se atrai. Tá? Matematicamente, a força de atração ou repulsão é dada por essa equação aqui. Força é igual a K vezes a carga do corpo 1, carga do corpo 2, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Então, K é uma constante eletrostática, vale aproximadamente 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, e Q1, Q2 e D é justamente o que eu comentei. Agora, campo elétrico está muito relacionado com o conceito de força elétrica, tá? Então, força elétrica é uma força à distância. As cargas elétricas não precisam se encostar uma nas outras para que exista força elétrica. Um exemplo é eletrizar um canudo por atrito e atrair uma latinha de metal com ele. Posso fazer isso, né? Pegar um canudo, passar no meu cabelo e aproximar de uma latinha de metal. Ela vai ser atraída pelo canudo sem mesmo se tocar, tá? Outro exemplo é quando aproximamos o braço de uma televisão recém-desligada e os pelos se arrepiam. Isso acontece justamente por causa que dentro da televisão tem circuitos elétricos e ali é armazenada uma energia, tem uma tensão alta, que acaba atraindo os pelos do nosso braço sem mesmo nós encostarmos, né? Claro, encostar também continua com a atração, mas não há nem essa necessidade de encostar. E isso é motivo de um campo elétrico. Esse campo de ação de uma carga elétrica à distância. Então tá aqui, ó, a interação e repulsão, né? A interação de repulsão e atração a partir de interações entre cargas elétricas é explicada através de um campo, tá? Conhecido como um campo elétrico. Então, o campo nada mais é do que uma região do espaço que explica como é que vai ser a carga elétrica de uma carga. Como é que vai ser o campo elétrico de uma carga. Então, veja abaixo a imagem de um campo elétrico de uma carga positiva e de uma carga negativa. Aqui desse lado, a carga positiva tem um campo elétrico radial saindo. O campo elétrico sai da carga positiva. E no caso da carga elétrica, na carga negativa, ele entra na carga. O que significa isso? Que se eu pegar uma carga positiva e, por exemplo, colocar nessa setinha aqui, ou nessa região, ela vai ser empurrada. Ela vai ser empurrada por essa outra carga positiva. Lembre-se que duas cargas positivas se repelem. Então, o campo elétrico explica justamente isso. Agora, do outro lado, se eu colocar uma carga positiva aqui, por exemplo, em cima dessa flechinha, o que significa essa flecha? Que a carga elétrica tende a se movimentar em direção à carga negativa, porque elas se atraem, tá? Então, essas linhas de campo, como está escrito aqui, ó, são um artifício muito útil criado por Michael Faraday para inspecionar o sentido do campo elétrico produzido por uma ou mais cargas elétricas. Tá? Então, o campo elétrico é justamente isso. Ele explica como é que vai ser o comportamento de uma carga elétrica colocada na região. Em relação à força, né, matematicamente a gente tem que a força é igual ao campo elétrico vezes a carga de prova. Tá? Então, só para a gente relacionar essas duas grandezas. Aqui tem as linhas de campo, então se a gente tem uma carga positiva e uma negativa, as linhas de campo vão ter essa figura aqui, ó. Sai da carga positiva e entra na carga negativa. Sai da carga positiva e entra na negativa, tá? Quando eu tenho duas cargas positivas, ó, elas saem e saem, elas não vão entrar em nenhuma carga, porque as duas são positivas. Então, o que acontece? Se eu pegar uma terceira carga positiva e colocar, por exemplo, nessa linha, ela vai fazer essa direção aqui. Agora, se eu pegar uma carga positiva e deixar ela bem certinho aqui, ó, tá vendo? A linha tá apontando que a carga vai seguir essa movimentação, tá? Então, isso aqui são exemplos de linha de campo elétrico, ou linhas de força também são chamadas. Lembrando que toda vez que eu tenho uma carga, existe essa configuração, tá ok? E agora vamos falar sobre o conceito de energia potencial elétrica, tá? Aqui tá elétrico, mas elétrica. Lembramos que energia potencial é uma energia armazenada em algum local que está prestes a se transformar em energia cinética, tá? Então, energia potencial a gente pode pensar como energia armazenada. No caso de cargas elétricas, a energia potencial está armazenada no próprio campo elétrico, produzido pelas cargas, tá?
Esse negócio de estar armazenado no próprio campo reflete justamente essa ideia de noção à distância. Então a carga está aqui, eu vou ter uma outra carga longe, mas essa outra carga longe consegue sentir, digamos assim, o campo elétrico da primeira. É mais ou menos igual acontece com planetas, né? A Terra não está grudada no Sol, mas o Sol, como ele tem uma massa grande, ele faz com que a Terra sinta a força gravitacional exercida por ele. Por isso que a Terra orbita em torno do Sol. Aqui é algo bem parecido, só que em vez de ser massa, né, corpos com muita massa como o Sol, o planeta, a gente tem carga elétrica. Então, a energia potencial, como eu falei, está armazenada e é produzida está armazenado no campo produzido pelas próprias cargas. E a esta energia que um outro corpo carregado adquire, dá-se o nome energia potencial elétrica. Então, eu vou ter dois corpos. Vai existir uma energia potencial armazenada ali. Porque se os corpos se movimentam, se atraem ou se repelem, é porque existe uma energia. Matematicamente, não vamos abordar tanto agora nessa aula sobre a parte matemática, mas está aqui. Se a gente quer saber uma energia potencial entre duas cargas, basta pegar o produto entre elas, multiplicar pelaquela constante que eu apresentei e dividir pela distância, tá? Carga de prova aquizinho é geralmente a carga que é colocada em algum lugar para ver como que vai ser a energia. É a carga que se movimenta. Geralmente tem uma carga fixa, a que gera um campo elétrico, e a carga de prova é a que é colocada em vários lugares para fazer essa movimentação e para ver como é que é o campo elétrico nessas regiões. E agora a gente entra num conceito bem importante, chamado de potencial elétrico. Potencial elétrico é bem parecido com energia potencial, mas não é a mesma coisa. Ela é a medida do nível de energia potencial associada a um ponto elétrico. Associada a um campo elétrico, tá bom, gente? Aqui só tem que arrumar. Ela é a medida do nível de energia potencial associada a um campo elétrico. Tá ok? Então, conforme o potencial for maior em um campo elétrico, mais energia potencial existirá entre a carga de prova Q e a carga que gerou o campo elétrico. A unidade de potencial elétrico no sistema internacional é denominada volt. Então, lembre, quando vocês estão estudando pilha, estão estudando bateria, você dá uma olhada que aparece ali a medida em volts, e é justamente que vem desse potencial elétrico aqui, tá? Então, o potencial elétrico a gente pode pensar como se fosse um nível de energia potencial, tá? Cada nívelzinho vai estar associado a um potencial elétrico. E olha, aqui é super interessante, gente. Quando há diferença de potencial, a carga elétrica de prova tende a se movimentar. Então, o que faz cargas elétricas se movimentarem é justamente a diferença de potencial, e isso é de fundamental importância para entender o conteúdo que vem na sequência. Tá, então aqui é um exemplo. Lembre-se que a carga positiva, as linhas de campo são radiais e saem da carga. Então aqui eu tenho várias linhas de campo saindo da carga, e se eu pegar uma superfície aqui, um círculo, em cada pontinho aqui, se eu colocar qualquer carga de prova em cima de um círculo desse, ele vai estar exatamente a mesma energia potencial, ou seja, ele está numa superfície equipotencial, tá? Muito bem, então agora vamos definir a noção de corrente elétrica, que é uma das mais importantes para a física, tá? É por causa da corrente elétrica que podemos acender lâmpadas em nossas casas, deixar a água do chuveiro quente, assistir televisão e muito mais. Corrente elétrica, o estudo da corrente elétrica, ainda mais a corrente alternada, como a gente conhece, iniciou-se no final do século XIX, com Nikola Tesla, ele fez grandes avanços nos estudos da corrente elétrica, principalmente alternada. A corrente elétrica contínua, como eu já vou explicar para vocês, existia com Thomas Edison, e foi nessa época que começou a se desenvolver. Então, há mais ou menos 150 anos atrás, estava começando a existir o uso da corrente elétrica nas casas, nos comércios, enfim, em todos os lugares. E voltando para a definição, dizemos que corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. Então, toda vez que eu tenho um fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica, eu tenho uma corrente elétrica. E para o estudo da corrente elétrica, nós levamos em consideração os condutores elétricos, cobre, ferro e metais de maneira geral. Por quê? Porque nos materiais condutores, os elétrons podem se mover livremente. Eu posso estudar corrente elétrica em materiais isolantes? Posso, mas só que não vou ter
uns dados muito precisos, não vou ter valores muito certinhos, porque os elétrons isolantes, eles estão mais fixos aos átomos. Já nos metais, não tanto, eles têm essa possibilidade de se mover livremente. Então tá aqui, gente. Quando os elétrons não estão submetidos a uma diferença de potencial, eles estão no movimento desordenado. Então, um elétron está indo para cá, um elétron está indo para cima, outro para a direita, outro para baixo. Enfim, eles estão nessa bagunça, digamos assim. Não tem corrente elétrica definida. Mas agora, quando eu coloco um campo elétrico, os elétrons passam a se movimentar bonitinho, digamos assim. E existe a corrente elétrica. A corrente elétrica é justamente esse movimento ordenado de elétrons. Como está definido aqui, fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. Claro, eu posso ter uma corrente elétrica de cargas positivas. Não é tão comum. E também, assim, no dia a dia, quando a gente vai estudar corrente elétrica, fiação, chuveiro, enfim, os equipamentos são os elétrons que movem. Mas, pela definição, ainda é correto falar que pode ser cargas positivas, mas em geral são cargas negativas, e para a definição ela só importa que o corpo seja portador de carga elétrica. E para que exista essa corrente elétrica, ela precisa ser gerada, digamos assim. Deve existir algum componente que faça as cargas se movimentarem dentro de um circuito. Tá? Esse componente recebe o nome de gerador elétrico. Então, a pilha, uma bateria, através das reações químicas dentro desses materiais, elas geram uma diferença de potencial, e lembre-se que toda diferença de potencial vai fazer com que as cargas elétricas se movimentem. É esse gerador que tem o papel de empurrar os elétrons para que exista corrente elétrica, tá? E esse gerador, ele oferece uma diferença de potencial elétrico. Tá aí, ó, é medido em volts, justamente porque o gerador oferece uma diferença de potencial. Então, tenho pilha de 1,5 volt, bateria de 9 volts, que são as maiorzinhas. Para usar na tomada já é um pouquinho diferente, a corrente é alternada, mas também medimos em volts, dependendo do lugar, 110, 220, 127, tá? Então, quem faz as cargas se movimentarem é justamente essa diferença de potencial elétrico, que é medida em volts. Muito bem, e aqui é um outro exemplo, não somente pilha e bateria podem gerar energia, mas aqui é um exemplo simples, ou não tão simples, né, mas esquematizado de uma usina hidrelétrica. Como que funciona? O gerador, ele gira e através da lei de indução de Faraday, né, que conhecemos, ele faz a geração de energia elétrica. Por que a gente tem que tomar cuidado com a parte de geração de energia elétrica? Porque a água, ela empurra as turbinas e as turbinas geram corrente elétrica. Só que essa energia para gerar corrente elétrica não vem do nada, vem justamente do fluxo da água para gerar essas turbinas, tá? E isso aí, justamente por isso, como essas turbinas, esses geradores conseguem gerar energia elétrica, eles também são considerados como geradores elétricos. E agora, também é importante comentarmos sobre o sentido da corrente elétrica. Quando ligamos um material condutor a um gerador, os elétrons do material tendem a ir do menor potencial para o maior potencial, né? Porque carga negativa sempre tende a ir do menor potencial, polo negativo, para o maior potencial, que é o polo positivo. É isso o sentido real da corrente. Só que, antigamente, quando eles começaram os estudos sobre circuitos elétricos e correntes elétricas, eles acreditavam que eram as cargas positivas que se moviam, não as cargas negativas. E, consequentemente, nesse caso, se você pensar que as cargas negativas, elas saem do polo positivo, do maior potencial, e vão para o polo negativo, do menor potencial, que é o sentido convencional da corrente. Então, por isso que existe diferença. Vejam nessa imagem aqui. O sentido real é sempre do polo negativo para o positivo, porque são os elétrons que se movimentam, mas o sentido convencional a gente considera que são cargas positivas, que vão do potencial positivo e negativo, tá? Então, se eu falar para vocês, da onde que sai a corrente elétrica? Bom, a corrente elétrica sai do polo positivo do gerador e vai até o polo negativo, tá? Mas é o sentido convencional, porque o sentido real é o contrário. Ok, então concluímos a primeira parte da aula.